Aí o Senhor levanta e diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio total, nas águas não podem naufragar, que leva o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um dia. Graça e paz para aqueles que saúdam com graça e paz. E muito bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. São palavras que saem do trono de Deus para os nossos corações. Então é sempre bom estarmos atentos, concentrados, pedindo ao Espírito Santo que nos dê condições de entendermos a sua palavra e atentos no tudo que está ocorrendo ao nosso redor, que está tudo dentro da palavra de Deus. Fiquem atentos, fiquem atentos. Bom, nós paramos no vídeo passado falando sobre a fé. Nós estamos fazendo um embasamento, como já falamos, um alicerce para darmos uma entrada depois na vinda de Cristo. Eu sei que muitas pessoas já sabem daquelas palavras que já foram ditas, possivelmente das que vão ser ditas também, mas acredito que muitos ainda têm dúvidas, muitos não ouviram falar ainda. Então vamos meditar, vamos concentrar e ajudar-nos. Qualquer dúvida, já falamos, põe nos comentários para a gente estarmos falando também juntos sobre aquilo, sobre esse tema e sobre as dúvidas que possivelmente alguém tenha. Amém? Então vamos orar a Cristo Jesus para nos darmos entendimento, abrir nossos corações, abrir nossas mentes para aquilo que vai ser dito em seu nome. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Nos orienta, nos guarda, dai-nos, Senhor, discernimento para que tudo que for dito for para a Sua glória. Não deixe, Senhor, que nada se manifeste ao contrário a isso. Abra nossos corações, dá-nos condições de entendermos o que queres transmitir para nossas vidas hoje. Nos alimente com a Sua palavra, Senhor. Tu és santo, poderoso e glorioso. A Tua glória está em todo lugar. Enche-nos, Senhor, com Seu amor. Nos dê a Sua paz, Senhor. E nos dê condições de falarmos da Sua palavra. Honra-nos, Senhor, com a Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós falamos da fé, nós pegamos aquele versículo, o texto base ali de Efésios 2, e nós fizemos um destaque nos versículos 8 e no versículo 9. E dentro desses dois versículos nós dividimos ele em alguns tópicos, 6 tópicos mais ou menos, né? E dentro desses tópicos nós viemos falando, transmitindo o que nós pensamos sobre isso. Nós falamos, primeiro tópico foi porque pela graça sois salvos, que é mediante a fé. Depois nós falamos por meio da fé, ou seja, por meio da fé que se vem a salvação. Depois nós vamos falar hoje, isso não vem de vós. Vamos ler lá o versículo rapidamente, os dois versículos, para a gente ter uma noção rápida daquilo que a gente está se propondo. Efésios 2:8.
Efésios 2:8. Olha o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Foi o primeiro tópico. Depois nós falamos mediante a fé, ou seja, pela graça sois salvos. Depois, se é pela graça, é mediante a fé. E hoje nós vamos falar, isso não vem de nós, isso não vem de vós, isso não vem de mim, isso não vem de você. Ou seja, a salvação. Isso o que? A salvação. Quando você tem nesse texto, nessa pequena frase aí, dizendo isso o que? A salvação. Não depende de mim, não depende de você. Não depende de que maneira. Mais para baixo você vai ver, quando ele acaba de falar, ó, é dom de Deus. Aí no 9, não de obras, para que ninguém se glorifique. Ou seja, então isso não vem de vós, para que eu, no final você vai entender que é para que eu não me glorifique. Eu não fique me glorificando, você não fique se glorificando. Eu não chegue para o meu irmão e falo, olha, eu vou ser salvo, porque eu faço isso, eu dou dízimo, eu ajudo na igreja, eu prego, eu faço tudo na obra de Deus, eu vou ser salvo. Você, irmão, você chega atrasado no culto, você uma vez ou outra você participa de alguma coisa, você não vem direito nos cultos, eu acho que você não vai ser salvo não. Então não é isso. Quando nós lemos o início do texto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a salvação é pela fé. A fé que você tem, a fé que eu tenho, vai nos salvar. Isso é que Ele quer que você entenda, que eu entenda, que nós abrirmos nossos corações para entender. Que não depende daquilo que eu faço, depende da fé. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, porque a religião embute em nós que nós só somos salvos se fizermos algo. Só é salvo se você fizer algo. Só é salvo se você for ao culto todos os dias, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Mas ele não fala para você. Tenha fé. Porque sem a fé, você não é salvo. Tenha fé, confesse a Deus. Tenha fé, confesse sua fé a Deus. Romanos, nós estamos falando muitos dias aqui em Romanos 10:9. Tenha fé, confesse que Cristo Jesus é Filho de Deus, veio ao mundo, ressuscitou e voltou ao trono do Pai e vai nos voltar novamente. Confesse. Tenha fé. Você é salvo. E mais, nós já falamos no vídeo anterior, sabe o que ele faz com você quando você faz isso? Está em Efésios aí, aberto? Olha lá no 1:13. Olha no 1:13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Amém. Glória a Deus. Crê. Ele fala para você ali, ó, tendo ouvido as palavras e crido, você foi selado com o Espírito
Espírito da palavra. Aleluia, aleluia. Timóteo, segundo Timóteo, abre aí, irmão, abre, vamos abrir, vamos juntos. Segundo Timóteo 1:9. Amém? Que nós, salvos, e nos chamou com santa vocação, não segundo, olha, ele me chamou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Antes do tempo eterno. Porque nós não estamos no tempo eterno. Antes do tempo eterno, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho eterno. Antes do tempo eterno, Ele nos deu a graça, não pela obra. E a graça, o Evangelho da Graça é o Evangelho da salvação. Que bom, hein, irmãos? Que bom, irmãos. Você crê, você está salvo. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Você crê? Amém. Você está salvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Para quem não creu ainda, para quem ainda está um pouquinho assim, poxa, será que esse Jesus... Porque o que acontece, irmãos? Nós somos os gentios. Já ouviu falar nisso? Já, né? Nós somos os gentios. Nós não somos o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus, judeus. Amém? Nós somos gentios. E olha o finalzinho do texto de Timóteo. Antes do tempo eterno. Então, antes do tempo eterno, antes da vinda dele, antes da proclamação da vinda dele, ele abriu esse leque. Ele abriu, quando falarmos da vinda, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas ele abriu esse leque, essa oportunidade para os gentios. Mas você ainda tem dúvida? Cuidado. Vamos voltar um pouquinho. Vamos ver Romanos 11. A carta de Romanos é poderosa, irmãos. Romanos 11. Romanos 11, 25. Amém? Achou? Romanos 11, 25. Olha o que diz Paulo a cartas aos romanos, gentios, não judeus. O que nós falamos agora há pouco? Gentios, o povo que foi aberto uma oportunidade. Se você ler o capítulo 11 de Romanos, você vai entender isso aí. Mas olha o que diz em Romanos 25, para aquele que ainda não creu e não confessou. Está em 25? Porque não quero, irmãos, Paulo dizendo, que ignores este mistério, para que não sejais presumidos, ou seja, para que não sejam soberbos, para que as pessoas não achem que estão por dentro de tudo, que são o maioral em tudo.
em vós mesmo. Ou seja, em mim mesmo eu não fique soberbo, eu não fique. Que vem endurecimento por parte de Israel, até que haja, olha o final da frase, irmãos, que vem o endurecimento por parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Esse texto do capítulo 11, ele está falando, só um pano de fundo para a gente raciocinar, ele está falando do endurecimento que houve no coração dos judeus por parte em Cristo, e que no final haverá uma inversão do papel. Aqui ele está dizendo a plenitude dos gentios, ou seja, quando ele fala em plenitude, ele está falando que basicamente dar-nos a entender que existe dentro da concepção de Deus um número de gentios a ser salvos. Ou seja, quando houver a plenitude, um número completo de gentios que já tenham entrado para a salvação, fecha-se a porta e abre-se novamente a porta para os judeus. Retira-se o endurecimento do povo, do coração do povo dos judeus, e eles novamente vão enxergar quem é de fato o Messias. Essa é a visão do capítulo 11. Então, quando Timóteo diz que até o tempo eterno, é essa a condição que nós estamos tendo. Então, se não depende de mim, não depende de vós, não depende de obras, só depende de você crer. Em Efésios está dizendo isso novamente, olha, só depende de você crer para que a salvação chegue ao seu coração. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para de fato crermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Nós temos uma concepção muito grande em que, se pecarmos, nós não temos salvação, perde a salvação. É difícil. Mas todo dia nós pecamos. Todo dia nós pecamos. Eu não vamos entrar nesse mérito aí. Isso aí as discussões são variadas. Nosso mérito é chegar na salvação. Nosso mérito, nosso objetivo é introduzir a salvação nos nossos corações. E para isso, o que nós temos que fazer? Crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E aí depois ele vem dizer, é dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus chega para nós e dá. É o mesmo presente, é a mesma colocação de palavras que ele fala em Coríntios, quando Paulo fala dos dons de língua, dom de profecia, é dons. Ali que Deus enxerga em nossas vidas, mediante a nossa fé, mediante a nossa santificação. Ele vai e nos presenteia, ele nos dá um dom para isso. Se a gente for ver em Mateus, na parábola dos talentos, é isso. Ele te dá 5 talentos, deu 2 talentos, e deu 1 talento para outro. 5 talentos, dobrou, o outro dobrou, e o de 1 talento se enterrou. Não teve como ele não progrediu no talento dele.
Isso nos dá a entender que todos nós temos talento. Todos nós somos dados talentos. Alguns até mais de um talento. E o que nós não podemos fazer? Enterrar esse talento. Nós não podemos deixar esse talento frio. Porque um dia vai ser cobrado esse talento que ele te deu, esse presente que ele te deu, esse dom que ele te deu. Procure identificar, irmãos, qual é o dom que ele me deu. Se você ainda não tem essa visão, se você ainda não tem procure identificar qual foi o dom que ele me deu. O que eu tenho que fazer? Ache esse dom, desenvolva esse dom, desenvolva esse talento, multiplique esse talento. Passe à frente esse talento, nem que seja dentro da sua casa mesmo. Amém? O último que a gente pode estar falando, não vem das obras. Isso já está no 9, né? Efésios 2:9. Não vem das obras. Porque se vier das obras, aquilo que nós falamos no início, tudo aquilo que eu faço, essa conversa que nós estamos tendo agora, é uma obra, tanto minha, que estou transmitindo, graças a Deus, e quanto tua, que está escutando. Porque você sabia que hoje uma das maiores obras é você estar aí, perdendo, no modo de dizer, para quem acha que está perdendo tempo escutando alguém falar da palavra. Você ir nos cultos e escutar o pregador falar, entender o que ele está falando. Chegar na sua casa, na minha casa, eu chegar e ver aquele texto que foi pregado e falar sobre ele, estudar sobre ele. Isso eu estou fazendo uma obra. Amém? Essa é as obras. E nós vamos depois, mais para frente um pouquinho, nós vamos falar sobre isso. Mas a graça é importantíssima, nós entendemos. Porque quando nós falamos da graça que não depende de mim, muitas pessoas, se você falar isso dentro da igreja, muitas pessoas vão dizer, poxa, então posso fazer o que eu quiser. Não vem de mim, não está comigo, é só eu crer e pum. Não é não, irmão. Não é não. Irmão, é muito difícil as explicações, porque nós temos que estar sempre com o coração aberto. Olha, vamos dar uma olhada rápida para que a gente entenda que não vem das nossas obras. Vamos ver Romanos 3. Romanos 3:20. O que diz Romanos 3:20? Vamos ver o que diz Romanos 3:20. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, obras, se você está pensando em fazer algo, for fazer, meu coração não está muito voltado a ele, mas eu faço. E eu vou fazer, aí ele vai agradar, eu estou salvo. Mas meu coração não está muito assim, eu não tenho muita certeza. Não adianta não, irmão. Não adianta não. Isso não vai adiantar. Então o que eu faço não vai adiantar? Não vai. Então essa graça é uma
Tem um termo americano que fala da hipergraça, ou seja, é uma coisa que não é assim. A hipergraça que todos falam, aquela graça que você bobear, você perde a graça. Nós podemos ver, olha só, olha o que diz Titos. Vamos lá em Titos. Poucas vezes a gente vai nesses pequenininhos, né? Olha Titos. Abra aí. Titos. Vamos fazer uma referência. Depois de Timóteo. Titos. Nós vamos ler Titos 2. Olha só. Nós vamos ler Titos 2, 11. Do 11 ao 15. Titos 2, do 11 ao 15. A gente vai sentir que quando você pensa que a graça, que a salvação pela graça é uma coisa que não depende de você, só da sua fé, mas que você pode fazer o que quiser. Olha só, porque pela graça de Deus se manifestou toda a salvação, a graça manifestou a salvadora graça do homem para todos os homens, educando-nos para que, renegadas impiedades e as paixões mundanas, vivamos na presente séculos, 70 justas e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se doou por nós, a fim de remir-nos de todas as iniquidades e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de obras. Dizes essas coisas, exortas e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, não a graça, ela não aceita as coisas mundanas. Vou explicar. Quando você é salvo pela graça, quando você abre seu coração, nós temos que entender todo o processo dessa salvação. Quando Jesus, quando Deus olha para você e te dá a sua vida de presente para Jesus, Ele vem até você. Com isso, Ele está trabalhando com o Espírito Santo para que você já sobreentenda a sua salvação. Dentro do teu coração já começa a ferver de vontade de ir até esse Jesus. E quando você vê ele passar, você não vai nunca mais deixar. Você está salvo. Você está selado. Amém? Não pensa que é somente crer hoje e amanhã não crer mais, porque você também não consegue. Você não consegue. Tem uma música que fala sobre isso, né? Então, o processo da salvação, ele te encontra. Você encontra ele e começa a crescer. Começa o processo de santidade, santificação. O seu ser muda.
o seu espírito muda, a sua alma muda até chegar no seu corpo. Glória a Deus. Não esqueça, irmãos, existe a plenitude dos gentios. Graça não é bagunça. Nós vamos falar no próximo sobre o reino de Deus. Nós vamos ver o que é a graça e o que é o reino. E o que um puxa o outro. E você vai ver que graça não é bagunça. Graça não é crer hoje e não crer mais. Amém, irmãos? Amém. No próximo nós vamos falar sobre o reino.